10 dinossauros que apareceram na franquia Jurassic World e algumas curiosidades. Filmes são algo que todo mundo gosta, é claro, principalmente aqueles que mexem com o nosso imaginário. Como seria o mundo se tal coisa não tivesse acontecido? Ou se tivesse acontecido? Mais do que óbvio que dinossauros não ficaram de fora. Em 1993 foi lançado nos cinemas um filme de ficção científica, que seria o marco de sua época, Jurassic Park, dirigido por Steven Spielberg, sendo uma adaptação cinematográfica de um livro de mesmo nome, escrito por Michael Crichton, 3 anos antes. Apesar do fenômeno estrondoso na época, o seu brilho foi se perdendo ao longo dos anos, fazendo muitos acreditarem que nunca mais voltaríamos a ver os dinossauros na tela grande de maneira tão bem feita, pelo menos. Mas não até 2015, onde o filme Jurassic World trouxe mais uma vez a magia da tecnologia. Eles trouxeram não só dinossauros antigos da franquia, como também novas espécies ainda não vistas antes, fazendo que muitos ficassem encantados com esse mundo novo. E é pensando nesse mundo novo que, no vídeo de hoje, falaremos um pouco desses dinossauros que apareceram nessa franquia de filmes tão aclamada pelo mundo, junto com algumas curiosidades bem legais. Vamos ao vídeo. Número 1. Brachiosauro. Sua primeira aparição no filme lhe rendeu uma das cenas mais emocionantes, principalmente por se tratar de um dinossauro bem grande. Um dinossauro tão imenso que podia chegar entre os 20 e 25 metros de altura, boa parte dele graças ao seu longo pescoço, que também servia para sua proteção contra predadores. Eles pesavam em torno de 40 a 70 toneladas. Ele viveu no final do período Jurássico e era um herbívoro, ou seja, se alimentava apenas de plantas e seu longo pescoço ajudava a pegar as folhas do alto das árvores. Seus fósseis foram encontrados na África, América do Norte e Europa, em regiões que costumavam ser de florestas. Como por exemplo, no Grand Canyon, que fica no Colorado, Estados Unidos, do qual seus primeiros fósseis foram achados. Número 2. Dilophosauro. Esse aqui só quem assistiu aos antigos filmes vai lembrar, sem falar de sua aparência icônica que deve ter assustado muitas pessoas na época. Apesar de ele ser um pouco pequeno para sua espécie no primeiro filme de 1993, esses dinossauros poderiam chegar até os 2,5 metros de altura e 7 metros de comprimento, e poderiam pesar até os 450 quilos. Esse dinossauro viveu no início do período Jurássico e era um carnívoro muito feroz para a época, e cientistas acreditam que ele poderia correr entre os 30 e 50 km por hora. Seu primeiro fóssil foi achado no Arizona no ano de 1942, e ele possui esse nome por causa das duas cristas que tem no alto de sua cabeça. Dilophosauro significa lagarto de duas cristas, em grego. Número 3. Espinossauro. O terrível dinossauro antagonista de Jurassic Park 3, esse carnívoro realmente mereceu ter sido temido. Ele era um bípede, ou seja, poderia se locomover pelas suas duas patas traseiras. Nas dianteiras, seus braços e garras eram fortes o suficiente para matar seu inimigo facilmente, sendo o terror do Cretáceo, época em que ele viveu. O que intriga muitos cientistas até hoje é a aparência em suas costas. Ele possuía grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, eram tão grandes que poderia chegar até os 2 metros de altura, mesmo essa espécie já tendo em torno de 6,3 metros de altura, e 18 metros de comprimento e pesando até 9 toneladas, porém, ninguém sabe até hoje o seu propósito. Existem muitas teorias para o que ele poderia ter sido usado. Para regularizar o calor de seu corpo, servir para armazenar energia, até mesmo era usado para intimidar rivais ou atrair fêmeas para o acasalamento, mas quem sabe? Só o tempo dirá depois de muitas pesquisas. Seu primeiro fóssil foi achado no norte da África, mas dentes e vértebras desse animal também já foram achados nas regiões norte e nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Ceará. Incrível, né? Número 4. Dimetrodon. Mesmo com a sua aparência parecendo de um jacaré e com uma crista enorme em suas costas, esse dinossauro não é bem um dinossauro. Vou explicar. Esse animal possuía uma veia em suas costas que o ajudava a regular a temperatura de seu corpo, ou seja, ele era um animal, que podemos dizer, de sangue quente, diferente de outros dinossauros, que não conseguiam regularizar a temperatura de seu corpo por faltar essa veia.
Com esse dado em mãos, muitos acreditam que ele pode ser um parente ancestral do mamífero moderno, apesar dessa característica também ser presente em pássaros. Mas tirando esse fator, ele era um animal que vivia no período Permiano, podendo chegar até os 5 metros de comprimento e pesar até os 250 quilos. Número 5. Stygimoloch. Um dinossauro que viveu no período Cretáceo Superior, e que possuía espinhos em sua nuca, evitando um ataque direto em seu pescoço, com uma cabeça dura que servia como arma de ataque e também para defesa em uma luta. Mesmo com uma aparência intimidadora, ele era um herbívoro que media até 1 metro de altura e 3 metros de comprimento, e pesando até os 78 quilos. Seus primeiros fósseis foram encontrados nos Estados Unidos, nos estados de Montana e Wyoming. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não esquece de dar aquela força deixando o like, e também se inscreva no canal para perder mais nenhum vídeo de curiosidades sobre animais atuais e extintos. E também quero agradecer aos inscritos que continuam conosco e que nos ajudam no crescimento do canal. Muito obrigado, vocês são demais! Agora, de volta ao vídeo. Número 6. Pyroraptor. Um dinossauro que viveu no Cretáceo, e que estudos indicam que tinham penas avermelhadas ao longo de seu corpo, o fazendo ser parecido com um pássaro com garras curvas, esticadas no segundo dedo de cada pé. Ele era um animal que media em torno de 2,5 metros de comprimento e pesava até os 35 quilos. Um carnívoro que se alimentava de pequenos lagartos, insetos, mamíferos, até filhotes de crocodilianos. Seus ataques eram na base da surdina e da oportunidade, onde ele, o predador, esperava sua presa se aproximar de onde estava escondido e atacava quando estava distraída. Muitos cientistas e paleontólogos acreditam que suas penas brilhantes eram importantes para o ritual de acasalamento, atraindo as fêmeas, com cores mais opacas em suas penas, para assim haver o acasalamento. Número 7. Anquilossauro. O dinossauro blindado mais conhecido. Ele tem essa aparência por causa de placas ósseas espalhadas pelo exterior de seu corpo. Vivia no período Cretáceo tardio e sua carapaça era o que mais o defendia de seus predadores na época. Tinha um total de 30 placas ósseas diferentes em seu corpo que iam da sua cabeça até a sua cauda, e 2 chifres no topo de seu crânio usado para atacar os inimigos. Ele era um herbívoro que media 10 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, e pesando até 7,9 toneladas, e seu primeiro fóssil foi achado em 1906 nos Estados Unidos. Número 8. Therizinosauro. Apesar de sua aparência e do seu nome significar lagarto foice, ele era um herbívoro inofensivo se alimentando majoritariamente de plantas, e muito raramente se alimentando de algo que mais o sustente. Por causa de sua natureza calma, quase nunca era visto lutando, seja por território ou por parceira. As fêmeas escolhiam aquele que mais lhe agradavam, na aparência e em seus sons para atraí-las. Mas isso não quer dizer que essa espécie não brigava. Ele tinha 10 metros de comprimento, e 4,6 metros de altura e pesando até as 3 toneladas. Suas temidas 3 garras mediam mais de 90 centímetros de comprimento, as maiores encontradas até hoje, ou seja, dependendo do oponente, já saberíamos quem sairia vencedor. Seu primeiro fóssil foi achado na Ásia, mais precisamente no deserto de Gobi, na Mongólia, no ano de 1948. Número 9. Baryonyx. Seu nome significa garra pesada, em homenagem à sua garra perigosa de 30 centímetros que se projetava em seu primeiro dedo. Mesmo sendo menor que seus parentes, ele ainda era um caçador temível, um carnívoro que se alimentava de outros dinossauros e possivelmente de peixes, já que restos não digeridos de um peixe gigante foi encontrado em uma espécie que é parente do Baryonyx, fazendo com que acreditem muito que a sua dieta também tinha peixes. Ele tinha 10 metros de comprimento, e 2,5 metros de altura na altura do quadril, porém essas são as medidas de um espécime ainda jovem, fazendo acreditar que na fase adulta ele poderia ser muito maior e ultrapassar o peso de 1,9 toneladas que o fóssil jovem possuía. Seu primeiro fóssil foi encontrado no norte da África. Número 10. Oviraptor. Um dinossauro de aparência peculiar. É o único dinossauro encontrado até hoje que possuía um bico e um par de dentes no céu de suas bocas, uma fina crista de osso na testa, do qual muitos cientistas ainda não sabem precisamente para que serviam. Uns acreditam que pode ter sido usado como forma de identificação individual ou até mesmo para diferenciar gênero.
Ainda existe o mistério do que o oviraptor comia, já que erroneamente ele recebeu esse nome, cujo significado é ladrão de ovos. Por causa de seu primeiro fóssil achado em 1924, na Mongólia, do qual um oviraptor estava em cima de um ninho cheio de ovos, do qual acreditavam que iam roubar para comer. Mas estudos recentes, junto com a descoberta de mais ovos iguais ao do primeiro fóssil, concluíram que, na verdade, aqueles ovos eram de um oviraptor fêmea que estava protegendo seus filhotes de uma tempestade de areia, que os vitimizou. Isso prova que o instinto materno já era presente em espécies tão primitivas em um mundo tão novo. Contudo, como dito antes, ainda se discute sobre o que essa espécie se alimentava. Mesmo com o seu bico forte, estudos mostram que não era um carnívoro, e a estrutura óssea de seu crânio determina que seria um possível herbívoro, mas nada ainda comprovado. E mais um vídeo chega ao final. O que achou da lista? Gostou dessas curiosidades? Deixe nos comentários o que mais gostou de saber e também se algumas delas você já sabia. Compartilhe também com aquele amigo fã de dinossauros e da franquia Jurassic World, tenho certeza de que ele vai adorar esse vídeo. Mas não saia ainda, aqui está mais vídeos sobre dinossauros que estão sensacionais. Nos vemos no próximo vídeo. Lambeijos e tchau!